Pessoal, vocês não vão acreditar no que eu descobri sobre minha própria família. Depois de 68 anos nessa terra, achei que conhecia todo mundo ao meu redor. Que inocência a minha! Tudo começou quando eu estava conversando com meu vizinho, o Mário, e ele me contou uma história terrível sobre como os filhos dele só apareciam quando precisavam de dinheiro. Eu fiquei pensando, será que os meus também são assim? Tenho 3 filhos, o Ricardo, que é o mais velho e sempre foi meio distante, a Patrícia, que mora do outro lado da cidade e vive ocupada com os negócios dela, e o Maurício, o caçula, que sempre foi meu xodozinho. Também tenho 4 netos que mal me conhecem direito. A verdade é que nos últimos anos, desde que minha esposa faleceu, eu tenho me sentido cada vez mais sozinho. As visitas foram ficando raras, as ligações diminuindo, e eu comecei a me perguntar se eles realmente se importavam comigo ou se eu era só mais um peso nas vidas deles. Foi quando eu tive uma ideia que, para ser sincero, até hoje não sei se foi genial ou cruel. Eu decidi fingir que estava doente. Não uma gripezinha qualquer, não. Eu ia fingir que estava com algo sério para ver quem realmente se importava comigo. Parece maldade. Talvez seja, mas vocês vão entender o porquê quando eu contar o que aconteceu. Primeiro, eu preparei tudo direitinho. Pesquisei sobre uma doença que fosse preocupante, mas não fatal de imediato. Escolhi problemas no coração, algo que um homem da minha idade poderia ter sem levantar muitas suspeitas. Ensaiei até como eu ia falar, meio fraco, meio cansado. Pratiquei no espelho como ficar pálido, respirar mais devagar, essas coisas. Pode parecer teatro barato, mas eu precisava saber a verdade. A primeira ligação foi pro Ricardo. Liguei num domingo de manhã, bem cedo, que é quando ele costuma estar em casa. Falei com aquela voz meio trêmula. Filho, preciso te contar uma coisa. Fui no médico essa semana e, bem, não são boas notícias. Meu coração tá com uns problemas sérios. O doutor disse que preciso fazer uns exames urgentes, sei lá, tô com medo. Sabe o que ele respondeu? Ah, pai, que isso? O senhor é forte, vai ficar bom. Olha, eu tô correndo aqui, mas a gente conversa melhor depois, tá bom? Depois? Que depois? Eu tava dizendo pro meu filho que tinha problemas no coração e ele queria conversar depois? Meu peito apertou de verdade nessa hora, mas não era por causa de nenhuma doença inventada. Não desisti. Liguei para Patrícia na segunda-feira. A conversa foi ainda pior. Filha, preciso te contar uma coisa importante sobre minha saúde. Antes mesmo de eu terminar, ela me interrompeu. Pai, o senhor tá sempre inventando que tá doente. Lembra da vez que achou que estava com diabetes? E aquela história da pressão alta? O senhor fica vendo essas coisas na internet e sai imaginando coisa. Olha, eu tenho uma reunião agora, mas se for realmente sério, o senhor me avisa, tá? Gente, eu fiquei sem palavras. Minha própria filha me acusando de ser hipocondríaco. Pior ainda, ela nem me deixou explicar direito o que eu estava sentindo. Por último, liguei pro Maurício, meu caçula, aquele que sempre achei que tinha mais carinho por mim. Meu filho, o papai tá com uns problemas no coração. Os médicos disseram que é sério e... Pai, o senhor já tentou aqueles chás naturais? Minha namorada diz que chá de hibisco é muito bom pro coração. Tenta isso primeiro, que remédio de médico só faz mal. Ah, e corta o sal da comida. Chá de hibisco. Meu filho achou que problema de coração se resolve com chá. Eu desliguei o telefone e chorei. Chorei como não chorava desde o funeral da minha esposa. Ali eu percebi que minha suspeita estava certa. Para os meus filhos, eu era mesmo só um incômodo. Mas a experiência estava só começando. Eu decidi levar essa encenação mais longe. Durante 2 semanas, continuei doente. Falei para a vizinhança toda, para os meus poucos amigos que ainda restavam, e esperei para ver quem ia aparecer. O Mário, meu vizinho, foi o primeiro. No dia seguinte da nossa conversa, ele bateu na minha porta com uma panela de sopa. Preparei um caldinho para você, amigo. Como é que tá se sentindo? A dona Regina,
que mora 3 casas abaixo, apareceu no final da semana com frutas e se ofereceu para fazer compras para mim. Até o seu Valdemar, um senhor viúvo do quarteirão, veio perguntar se eu precisava de alguma coisa. Mas e meus filhos? Silêncio total. Nenhum deles apareceu. Nenhuma ligação de preocupação. Nada. No 10º dia da minha doença, eu resolvi subir o nível. Liguei pro Ricardo fingindo que estava tendo uma crise. Filho, socorro, tô com muita dor no peito, acho que tô passando mal. Pai, liga pro SAMU. Eu tô no trânsito, não posso sair agora. SAMU. Ele mandou eu ligar pro SAMU ao invés de vir me socorrer. Eu fiquei tão chocado que quase tive uma crise de verdade. Mas a coisa mais absurda ainda estava por vir. Uma semana depois, eu estava na varanda tomando meu café quando vi o carro do Ricardo estacionando na casa da frente. Ele saiu do carro todo sorridente, carregando presente e flores. Fui espiar pela janela e descobri que ele estava visitando o pai da namorada dele, que tinha feito aniversário. Gente, meu próprio filho passou na minha rua, viu minha casa, sabia que eu estava doente e foi visitar o sogro. O sogro! Enquanto o pai dele, supostamente com problemas cardíacos, ficava ali sozinho a menos de 50 metros de distância. Foi nesse momento que eu decidi que tinha visto o suficiente. Mais que suficiente. Era hora de revelar a verdade, mas não ia ser de qualquer jeito. Não, eu ia fazer isso do meu jeito, do jeito que eles mereciam. Primeiro, eu liguei para cada um dos meus filhos e marquei um almoço aqui em casa pro domingo seguinte. Disse que era urgente, que tinha coisas importantes para conversar sobre minha doença e sobre meu futuro. Obviamente, todos vieram. Afinal, quando se fala em futuro e coisas importantes com um pai doente, todo mundo já imagina herança, né? Preparei um almoço caprichado. Fiz aquela carne assada que sempre foi o prato favorito deles, farofa, salada, sobremesa. Botei a mesa bem bonita, com aquela louça boa que só uso em ocasiões especiais. Eles chegaram pontualmente, coisa rara, e eu notei como todos estavam meio constrangidos, tentando ser extra carinhosos, me perguntando como eu estava me sentindo. Ah, vocês vieram! Que bom! Sentem aí que o papai preparou aquele almoço gostoso que vocês gostam. Durante toda a refeição, eles ficaram me olhando com aquela cara de pena misturada com preocupação. Perguntavam sobre os exames, sobre o que os médicos tinham falado, se eu estava tomando os remédios direitinho. Uma preocupação toda que não existia nas 3 semanas anteriores, quando eu realmente precisava deles. Depois da sobremesa, quando todo mundo estava relaxado e satisfeito, eu me levantei e falei: bom, já que vocês vieram aqui para saber sobre minha situação, eu vou contar tudo. Mas antes, quero que vocês me digam uma coisa. Quando foi a última vez que cada um de vocês me visitou sem ser por causa dessa história de doença? Eles se entreolharam, meio sem jeito. O Ricardo tentou falar alguma coisa sobre estar ocupado com o trabalho, a Patrícia murmurou sobre os negócios dela, e o Maurício nem tentou se explicar. Mas vocês sabem o que aconteceu de mais interessante? Eu comecei a me aproximar mais dos meus vizinhos e descobri que tinha uma comunidade inteira ali que eu não conhecia direito. O Mário me convidou para participar de um grupo de dominó. A dona Regina me apresentou outros amigos viúvos que se reúnem toda sexta para jogar cartas. O seu Valdemar, que eu descobri que é viúvo há 2 anos, começou a me convidar para caminhar no parque. Essas pessoas, que eu mal conhecia antes, se tornaram mais família para mim do que meus próprios filhos. Elas me ligam para saber como eu tô. Me convidam para eventos. Se preocupam comigo de verdade. E o melhor, fazem isso sem esperar nada em troca. 3 meses depois do almoço da revelação, eu tive um probleminha de saúde de verdade. Nada sério, só uma pressão alta que me fez desmaiar na cozinha. Quem me achou foi o Mário, que tinha vindo me trazer umas verduras da horta dele e notou que a porta estava aberta, mas eu não respondia quando ele chamava. Ele me levou pro hospital, ficou comigo o tempo todo, ligou pros meus filhos para avisar. Sabem quanto tempo eles demoraram para aparecer? O Ricardo chegou 3 horas depois. A Patrícia só no dia seguinte. O Maurício nem apareceu, mandou flores pro hospital. Mas o Mário...
Ficou a noite toda comigo. A dona Regina apareceu no dia seguinte com frutas e revistas. O seu Valdemar foi no hospital toda a tarde da semana que eu fiquei internado. Foi quando eu percebi que minha experiência de fingir doença tinha me mostrado muito mais do que eu imaginava. Não tinha só revelado quem eram meus filhos de verdade. Tinha me mostrado quem eram as pessoas que realmente se importavam comigo. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, minha vida mudou completamente. Eu ainda amo meus filhos. Como pai, sempre vou amar. Mas eu não dependo mais deles emocionalmente. Não fico esperando ligações que não vêm. Não fico triste quando eles cancelam almoços. Não fico imaginando se eles se importam comigo, porque eu já sei a resposta. Em compensação, eu construí uma nova família. Uma família escolhida. O Mário virou meu irmão de coração. A dona Regina e os amigos do grupo de cartas viraram meus compadres. O seu Valdemar virou um grande companheiro de caminhadas e conversas. Meus filhos ainda vêm me visitar. Não com a frequência que eu gostaria, mas vêm. E sabem de uma coisa. Agora eu não fico mais esperando por essas visitas como se fossem a coisa mais importante do mundo. Elas são bem-vindas quando acontecem, mas minha felicidade não depende mais delas. A experiência de fingir que estava doente foi cruel? Foi. Foi manipuladora? Provavelmente. Mas foi necessária. Para mim, foi. Porque me abriu os olhos para uma realidade que eu estava relutando em ver. Me mostrou que eu estava desperdiçando minha energia emocional com pessoas que não valorizavam minha presença. Hoje eu sei que sou amado. Sou amado pelo Mário, que faz questão de dividir comigo todas as novidades do bairro. Sou amado pela dona Regina, que sempre guarda um pedaço de bolo para mim quando faz. Sou amado pelo seu Valdemar, que me escuta com paciência toda vez que preciso desabafar. E vocês sabem qual é a ironia de tudo isso. Agora que eu parei de ficar correndo atrás dos meus filhos, eles começaram a demonstrar mais interesse em mim. Não muito mais, mas mais do que antes. É como se eles tivessem percebido que não podiam mais me dar como garantido. Ainda dói? Dói. Dói saber que criei 3 pessoas que são capazes de ser tão indiferentes com o próprio pai. Dói saber que se eu realmente tivesse doente, eles provavelmente não teriam aparecido. Dói pensar em todas as vezes que eu me senti sozinho quando tinha 3 filhos que poderiam ter mudado isso. Mas sabem o que dói mais que tudo isso? Pensar em quantos outros pais estão passando pela mesma coisa que eu passei e não têm coragem de fazer nada a respeito. Quantos estão sofrendo em silêncio, se culpando, achando que é normal os filhos serem distantes, que é assim mesmo quando as pessoas crescem. Não é assim mesmo. Família não é obrigação, é escolha. Todo dia a gente escolhe se importar ou não com as pessoas que amamos. Todo dia a gente escolhe fazer tempo ou arranjar desculpas. Todo dia a gente escolhe demonstrar amor ou dar como garantido que as pessoas sabem que são amadas. Meus filhos escolheram me dar como garantido. E eu escolhi parar de aceitar isso. Hoje eu tô aqui para contar essa história porque sei que tem muita gente passando pelo mesmo. Para dizer que não é normal se sentir abandonado pela própria família. Que a gente merece pessoas que se importem conosco de verdade. Que nunca é tarde para construir novas relações baseadas em amor genuíno. A experiência de fingir que estava doente me machucou, mas também me libertou. Me libertou da dependência emocional que eu tinha dos meus filhos. Me libertou da necessidade de aprovação deles. Me libertou para encontrar amor em lugares que eu nem sabia que existiam. E se vocês estão passando por algo parecido, se estão se sentindo esquecidos, ignorados, dados como garantidos, eu quero que saibam de uma coisa: vocês merecem mais. Merecem pessoas que se alegrem com sua presença, que sintam sua falta quando vocês não estão por perto, que façam questão de saber como vocês estão. Às vezes, a gente precisa parar de insistir em quem não quer ficar e começar a valorizar quem já está aqui. Às vezes, a gente precisa aceitar que algumas pessoas, mesmo sendo família, não vão nos dar o amor que a gente merece. E tudo bem. Porque sempre tem alguém no mundo disposto a nos amar do jeito que a gente é. Minha história termina aqui, mas minha vida começou de novo. Aos 68 anos,
eu descobri que nunca é tarde para encontrar sua verdadeira família. Aquela que te escolhe todo dia, que se importa de verdade, que está presente nos momentos que importam. E vocês sabem o que é o mais engraçado de tudo? Hoje em dia, quando eu realmente não estou me sentindo bem, eu nem preciso ligar para os meus filhos. O Mário já percebe. A dona Regina já aparece. O seu Valdemar já vem perguntar se eu preciso de alguma coisa. Esse é o amor verdadeiro. Aquele que não precisa de teste, não precisa de encenação, não precisa de drama. Aquele que simplesmente existe, genuíno e incondicional. Passaram-se 2 anos desde aquele almoço da revelação e muita coisa mudou na minha vida. Hoje eu posso dizer que sou um homem completamente diferente daquele que chorava sozinho na sala olhando fotos antigas. O Mário se tornou mais que um vizinho, ele virou meu confidente. Todo dia, por volta das 3 da tarde, a gente se encontra no jardim da frente e fica conversando sobre tudo e sobre nada. Ele me conta sobre os netos dele, que moram longe mas ligam toda semana. Eu conto sobre minhas descobertas, sobre os livros que tô lendo, sobre as plantas que tô cultivando. Foi ele quem me incentivou a fazer aquela viagem que eu sempre sonhei. Sabe, depois que minha esposa morreu, eu meio que desisti de vários sonhos. Achava que era tarde demais, que eu era velho demais, que não tinha mais sentido. Mas o Mário me fez perceber que aos 68 anos eu ainda tenho muito para viver. Então, no ano passado, eu peguei minhas economias e fui conhecer o litoral. Não qualquer lugar. Fui para uma cidadezinha pequena que sempre vi em filmes e sonhava em conhecer. Passei 15 dias lá, hospedado numa pousadinha simples, caminhando na praia todo dia, comendo peixe fresco, conversando com os locais. Vocês não imaginam como foi libertador. Eu, que sempre vivi minha vida em função dos outros, primeiro da minha esposa, depois dos meus filhos, pela primeira vez estava fazendo algo só para mim. Só porque eu queria. Só porque me fazia feliz. E sabem o que aconteceu? Meus filhos ficaram sabendo da viagem pelos vizinhos. Isso mesmo, eles não sabiam que eu tinha viajado porque eu não achei necessário avisar. Quando o Ricardo descobriu, ele ficou indignado. Pai, como é que o senhor viaja e não avisa a gente? E se acontecesse alguma coisa? Eu respondi com a maior tranquilidade. Filho, eu avisei para quem realmente se importa comigo. O Mário sabia onde eu estava. A dona Regina tinha minhas chaves. O seu Valdemar ia regar minhas plantas. As pessoas que realmente fazem parte da minha vida sabiam onde eu estava. Ele ficou sem resposta. Porque era verdade. As pessoas que se importavam comigo de verdade sabiam de tudo, participavam dos meus planos, vibravam comigo com essa nova fase da minha vida. A Patrícia teve uma reação ainda mais reveladora. Ela ficou preocupada se eu tinha gastado muito dinheiro na viagem. Não se preocupou se eu tinha me divertido, se tinha sido seguro, se eu tinha gostado. A preocupação dela era financeira. Transparente demais, não acham? Pai, o senhor gastou quanto nessa viagem? Precisa cuidar melhor do dinheiro, não pode ficar gastando assim. Gente, eu não podia acreditar. Minha filha estava preocupada com meu dinheiro, como se eu fosse incapaz de administrar minha própria vida financeira. Como se eu fosse uma criança que precisa de supervisão. Filha, eu respondi, eu tenho 68 anos e administro meu dinheiro há mais de 50 anos. Acho que sei o que posso ou não posso gastar. Mas a fala dela me fez perceber uma coisa que eu não tinha notado antes. Meus filhos não se preocupavam comigo, eles se preocupavam com o que eu poderia deixar para eles. A viagem representava dinheiro jogado fora na cabeça deles. Dinheiro que poderia estar sendo preservado para a herança. Isso me deu uma ideia interessante. Se eles estavam tão preocupados assim com meu dinheiro, talvez fosse hora de eles descobrirem exatamente quanto dinheiro eu tenho. Ou melhor, quanto dinheiro eu tinha. Porque, vejam só, depois da experiência de fingir que estava doente, eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida. Uma delas foi meu testamento. Eu sempre imaginei deixando tudo para os meus filhos, a casa, as economias, os investimentos que eu e minha esposa construímos. Mas por quê? Porque eu deveria deixar meu patrimônio para pessoas que mal se importam comigo.
Então eu procurei um advogado e refiz meu testamento. Não vou entrar em detalhes sobre valores, isso não importa. O que importa é que eu decidi deixar a maior parte dos meus bens para instituições de caridade e pessoas que realmente fizeram diferença na minha vida. O Mário vai ficar com uma quantia que vai permitir ele viajar e conhecer os netos que moram longe. A dona Regina vai receber o suficiente para reformar a casinha dela. Várias instituições de caridade que cuidam de idosos abandonados vão receber doações significativas. E meus filhos? Cada um vai receber uma quantia simbólica. Não é por maldade, é por justiça. Eles vão receber proporcionalmente ao que investiram na nossa relação. Mas eu ainda não contei isso para ninguém. Às vezes eu fico imaginando a cara deles quando descobrirem. Principalmente da Patrícia, que fica tão preocupada com meus gastos. Outro dia, ela veio aqui e notou que eu tinha comprado uma televisão nova. Uma Smart TV grande, daquelas bem modernas. Ela ficou incomodada. Pai, pra que uma televisão tão cara? O senhor nem assiste tanta TV assim. Filha, eu comprei porque eu quis. Porque eu posso. Porque depois de uma vida inteira comprando sempre o mais barato, o mais simples, agora eu quero ter coisas boas. Mas pai, o senhor precisa pensar no futuro. Que futuro? Eu tenho 68 anos. O futuro é agora. Se eu não aproveitar agora, quando é que vou aproveitar? Essa conversa me fez perceber como eles veem minha vida. Para eles, eu deveria viver no modo economia para preservar o máximo possível para quando eu morrer. Como se minha função fosse só acumular e preservar, não viver e aproveitar. Mas sabem o que mais me incomoda? É a hipocrisia. O Ricardo dirige um carro que custa mais que minha casa, mas acha absurdo eu comprar uma televisão nova. A Patrícia gasta uma fortuna em roupas de marca, mas se preocupa quando eu compro um eletrodoméstico. O Maurício troca de celular todo ano, mas acha exagero eu fazer uma viagem. Eles podem gastar, mas eu não posso. Eles podem se dar ao luxo, mas eu preciso economizar. Pra quê? Pra quem? Essa mentalidade me fez entender que eles não me veem como uma pessoa que tem direito de viver plenamente. Me veem como um guardião de recursos que um dia vão ser deles. É desumanizante. Por isso que eu decidi viver de verdade. Nos últimos 2 anos, eu fiz coisas que nunca imaginei que faria. Além da viagem pro litoral, eu me inscrevi num curso de marcenaria. Descobri que tenho jeito para trabalhar com madeira. Quem diria que aos 68 anos eu ia descobrir um talento artístico? Também comecei a frequentar um grupo de pescaria. Sim, pescaria. Uma vez por semana, eu e um grupo de outros senhores nos reunimos no lago da cidade e passamos a manhã pescando e conversando. É relaxante demais. E o seu Valdemar, que eu mencionei antes, também participa. Ele é um excelente companheiro de pescaria. Aliás, sobre o seu Valdemar, nossa amizade evoluiu para algo muito especial. A gente se tornou parceiros de aventuras. Ele me acompanha nas viagens, nos cursos, nas pescarias. A gente se diverte junto, conversa sobre tudo, se apoia mutuamente. Meus filhos ficaram sabendo da nossa amizade e reagiram de forma interessante. O Ricardo ficou preocupado se o Valdemar não estava interessado no meu dinheiro. A Patrícia sugeriu que eu tomasse cuidado para não ser influenciado. O Maurício fez piadas sobre vovô fazendo amizades. Nenhum deles se alegrou com o fato de eu ter encontrado alguém que me faz companhia. A preocupação deles era sempre com outros aspectos: dinheiro, influências, julgamentos. Nunca com minha felicidade. Isso me mostrou, mais uma vez, como eles me veem. Não como um homem que tem direito de ter amizades, companhia, momentos de alegria. Me veem como um pai que deve se comportar de acordo com as expectativas deles sobre como um pai idoso deve ser. Mas eu cansei de viver de acordo com expectativas alheias. Cansei de me limitar para caber nas caixinhas que outros criaram para mim. Aos 68 anos, eu finalmente entendi que minha vida é minha. E isso não significa que eu virei uma pessoa egoísta ou amargurada. Pelo contrário. Eu me tornei mais generoso,
mais sociável, mais presente, mas com as pessoas certas. As pessoas que merecem. Com o Mário, eu divido tudo: alegrias, preocupações, sonhos, dicas de jardinagem. Com a dona Regina e o grupo de cartas, eu tenho tardes de risada e conversa boa. Com o seu Valdemar, eu tenho aventuras e momentos de companheirismo genuíno. Essas pessoas enxergam minha vida como algo valioso, algo que vale a pena ser vivido plenamente. Elas vibram com minhas conquistas, se preocupam com meu bem-estar, me incentivam a crescer e experimentar coisas novas. É uma diferença absurda comparada com a forma como meus filhos interagem comigo. Quando conto para eles sobre meu curso de marcenaria, eles respondem com educação, mas sem entusiasmo. Quando falo sobre o grupo de pescaria, eles fazem cara de quem acha meio inútil. Quando menciono minha amizade com o Valdemar, eles ficam desconfortáveis. É como se eles quisessem que eu fosse uma versão menor de mim mesmo. Uma versão que se contenta em ficar em casa esperando visitas raras, vendo televisão, reclamando da vida. Uma versão que não incomoda, que não surpreende, que não cresce. Mas essa versão morreu no dia daquele almoço da revelação. O homem que fingiu estar doente para descobrir quem se importava com ele descobriu muito mais que isso. Descobriu que tinha desperdiçado anos tentando agradar pessoas que não valorizavam seus esforços. Hoje, quando meus filhos me visitam, o que acontece com um pouco mais de frequência depois do susto que eu dei neles, eu noto como eles ficam meio desconcertados com minha nova versão. Eles esperavam encontrar o pai tristinho, carente, grato por qualquer migalha de atenção. Em vez disso, encontram um homem ativo, independente, que tem sua própria vida social e seus próprios planos. Não que eu seja rude ou distante com eles. Eu ainda os recebo bem, preparo almoços gostosos quando eles vêm, pergunto sobre suas vidas. Mas eles percebem que não sou mais dependente da aprovação deles. Que minha felicidade não depende das visitas deles. E sabem o que é curioso? Isso fez com que eles começassem a me procurar mais. É como se a falta de carência da minha parte tivesse despertado um interesse que não existia antes. Psicologia básica. A gente sempre quer mais aquilo que parece não precisar tanto da gente. Mas eu não me iludo. Sei que essa mudança não vem do coração. Vem da surpresa, da novidade, talvez até do medo de me perder de vez. Não é amor genuíno, é reação. O amor genuíno eu encontro nas minhas novas amizades. Na forma como o Mário me liga quando eu demoro para aparecer. Na maneira como a dona Regina sempre guarda um pedaço de torta quando faz. No jeito como o Valdemar me escuta com paciência quando preciso desabafar. Essas pessoas não me procuram por obrigação, por culpa ou por interesse. Me procuram porque genuinamente gostam da minha companhia. E essa diferença é tudo. Tem dias que eu fico pensando, e se eu não tivesse feito aquela encenação? E se eu tivesse continuado fingindo que estava tudo bem, aceitando migalhas de atenção, me contentando com o mínimo? Provavelmente eu estaria aqui hoje, 2 anos depois, ainda esperando que meus filhos me ligassem, ainda me sentindo sozinho, ainda achando que o problema era comigo. Ainda me culpando por não ser um pai suficientemente bom para merecer o amor deles. A experiência de fingir que estava doente foi dolorosa, mas foi necessária. Me abriu os olhos não só para quem meus filhos realmente são, mas também para quem eu realmente sou. Para do que eu sou capaz quando decido viver para mim. E vocês não imaginam como é libertador descobrir isso aos 68 anos. Descobrir que ainda tenho tempo de ser feliz de verdade, de construir relacionamentos saudáveis, de perseguir sonhos que eu tinha guardado na gaveta. Hoje eu acordo todo dia animado. Tenho planos, tenho projetos, tenho pessoas para ver. Minha agenda está sempre cheia. Curso de marcenaria, grupo de pescaria, encontros com os amigos, passeios com o Valdemar, trabalho voluntário numa oficina que ensina ofícios para jovens carentes. Sim, trabalho voluntário. Outra coisa que eu comecei a fazer. Uma vez por semana, eu vou numa instituição e ensino marcenaria básica para os meninos. É um trabalho que me enche o coração de propósito. E sabem o que mais me impressiona? Quantos desses jovens estão na mesma situação que eu estava, abandonados pelas próprias famílias? Pais que desapareceram.
Mães que não se importam. Famílias que só aparecem quando precisam de alguma coisa. Conversar com esses jovens me fez perceber que minha experiência não é única. É muito mais comum do que eu imaginava. E isso é ao mesmo tempo triste e reconfortante. Triste porque significa que tem muita gente sofrendo. Reconfortante porque significa que eu não sou um pai defeituoso, é um problema social mesmo. A diferença é que eu tive coragem de fazer alguma coisa a respeito. Tive coragem de testar meus filhos, de descobrir a verdade, de tomar uma atitude. Muitos desses jovens ainda vivem na ilusão, ainda fazem desculpas para os pais, ainda se culpam pela distância. Por isso que eu conto minha história. Para que outras pessoas na minha situação saibam que elas não estão sozinhas. Que elas merecem mais. Que nunca é tarde para recomeçar. Porque o que eu aprendi nesses 2 anos é que família não é só quem divide seu sangue. Família é quem escolhe ficar, quem se importa de verdade, quem celebra suas vitórias e te apoia nas derrotas. O Mário é mais minha família que meus próprios filhos. O seu Valdemar me conhece melhor que pessoas que eu criei. Os meus amigos do grupo de pescaria se preocupam mais comigo que gente que dividiu minha casa por décadas. E tudo bem. Tudo bem que a família biológica não seja perfeita. Tudo bem que os filhos não sejam os companheiros que a gente esperava. Tudo bem aceitar isso e partir para construir outras relações. O que não tá tudo bem é continuar sofrendo, continuar se sacrificando, continuar vivendo uma vida pela metade por causa de pessoas que não valorizam nosso esforço. Hoje eu sei que mereço amor de verdade. Mereço pessoas que se alegrem com minha existência. Mereço viver cada dia como se fosse uma dádiva, porque é. E se vocês estão passando por algo parecido, se estão se sentindo abandonados, esquecidos, dados como garantidos, eu quero que saibam. Vocês também merecem. Merecem ser amados, respeitados, valorizados. Merecem pessoas que façam questão da presença de vocês. Às vezes a gente precisa ter coragem de soltar quem não quer ficar para dar espaço para quem realmente quer estar na nossa vida. É assustador no início, mas é libertador depois. Minha vida hoje é prova de que é possível recomeçar em qualquer idade. É possível encontrar felicidade depois da desilusão. É possível construir uma nova família quando a antiga não funciona. E o mais importante, é possível descobrir quem a gente realmente é quando para de tentar ser quem os outros esperam que a gente seja. Vocês sabem o que aconteceu no último aniversário dos meus 69 anos? Foi uma das experiências mais reveladoras de toda essa jornada. Eu decidi fazer uma festa. Não esperando que alguém organizasse para mim, não esperando que meus filhos se lembrassem, eu decidi fazer minha própria festa. Convidei todas as pessoas que realmente fazem parte da minha vida agora. O Mário e a família dele, a dona Regina e os amigos do grupo de cartas, o seu Valdemar, os colegas do grupo de pescaria, alguns jovens do trabalho voluntário. Gente que se importa comigo de verdade. Preparei tudo com carinho. Encomendei um bolo lindo, decorei a casa, fiz um churrasco. Tava animado como uma criança. Fazia anos que eu não sentia esse entusiasmo por uma data comemorativa. A festa foi maravilhosa. A casa encheu de gente, de risadas, de histórias. O seu Valdemar trouxe o violão dele e cantamos músicas antigas. Os amigos do grupo de pescaria trouxe fotos das nossas aventuras e ficamos horas relembrando. O Mário fez um discurso emocionante sobre nossa amizade. Meus filhos. Eles apareceram. Mas chegaram atrasados e saíram cedo. Ficaram meio deslocados no meio de tanta gente que eu conheci depois que eles me abandonaram. Não conheciam ninguém, não sabiam das nossas piadas internas, não entendiam as referências das nossas conversas. Foi uma inversão total de papéis. Antes, quando eles me visitavam, eu ficava preocupado em fazer eles se sentirem bem-vindos, em adaptar tudo pro gosto deles. Dessa vez, eles é que se sentiram visitantes na minha vida. O Ricardo ficou surpreso com a quantidade de gente. Pai, eu não sabia que o senhor tinha tantos amigos. Tenho sim, filho. Tenho uma vida social muito ativa. A Patrícia comentou meio ácida. Nossa, que festa grande. Deve ter custado caro.
Custou sim. E valeu cada centavo. Foi o melhor aniversário da minha vida. O Maurício ficou meio enciumado com a atenção que o seu Valdemar recebia. Esse aí tá sempre aqui, né, pai? Tá sim. Ele faz parte da minha vida agora. Eles saíram cedo, alegando compromissos. Mas eu nem liguei. A festa continuou sem eles, todo mundo se divertindo, me parabenizando, me fazendo sentir especial. Quando todo mundo foi embora e eu estava arrumando a casa com a ajuda do Mário, ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Seu João, você viu como seus filhos ficaram desconfortáveis hoje? É porque eles perceberam que você não precisa mais deles. E isso assusta eles. Ele estava certo. Meus filhos sempre me viram como alguém dependente, carente, que precisava deles para ser feliz. Descobrir que eu tinha construído uma vida plena sem eles foi um choque. E sabem o que mais? Alguns dias depois, o Ricardo me ligou com uma proposta interessante. Pai, eu estava pensando, que tal se o senhor vendesse essa casa e viesse morar num apartamento perto da minha casa? Assim eu poderia cuidar melhor do senhor. Cuidar melhor de mim? Ele que mal aparecia aqui agora queria que eu mudasse de vida para ficar perto dele? Que coincidência isso acontecer logo depois ele ver como minha vida estava boa sem ele. Filho, eu não quero vender minha casa. Eu gosto de morar aqui, tenho meus amigos aqui, minha vida é aqui. Mas pai, o senhor tá ficando mais velho, pode precisar de ajuda. Se eu precisar de ajuda, eu tenho pessoas aqui que me ajudam. O Mário tem chave da minha casa. A dona Regina mora ali na esquina. O seu Valdemar vem aqui todo dia. Eu tenho toda a ajuda que preciso. Ele insistiu, mas eu fui firme. Não ia mudar minha vida para acomodar alguém que só se lembrou de se preocupar comigo depois que percebeu que eu não precisava mais dele. A Patrícia teve uma abordagem diferente. Ela começou a me visitar com mais frequência, sempre trazendo presentes, coisas que eu não pedia e não precisava. Um dia ela apareceu com um monte de vitaminas. Pai, comprei essas vitaminas pro senhor. São caras, mas é importante cuidar da saúde. Vitaminas que eu não pedi, que ela escolheu sem consultar nenhum médico. Mas o gesto tinha uma intenção clara, mostrar que ela se importava comigo, que cuidava de mim. Obrigado, filha, mas eu já tomo vitaminas que meu médico receitou. Ah, mas essas são melhores. São importadas. Esse tipo de cuidado apareceu só depois que ela viu que eu tinha uma vida independente. Antes, quando eu realmente precisava de atenção, onde estavam essas vitaminas importadas? O Maurício começou a me ligar mais vezes, sempre com conversas longas sobre assuntos aleatórios. Conversas que antes ele não tinha tempo para ter. Oi pai, como é que o senhor tá? Conta novidade aí. No começo eu achei estranho, mas depois entendi. Eles estavam tentando se reconectar comigo porque perceberam que tinham me perdido. Não por amor genuíno, mas por medo de ficar de fora da minha vida. E a prova disso veio quando eu mencionei que estava pensando em fazer outra viagem, dessa vez para o interior, conhecer umas cidades históricas que sempre quis visitar. A reação foi imediata. Os três me ligaram no mesmo dia, coincidência, para conversar sobre essa viagem. Pai, o senhor não acha perigoso viajar sozinho na sua idade? E se acontecer alguma coisa? O senhor nem tem celular bom. Pai, por que não espera a gente poder ir junto? Ir junto? Quando é que eles demonstraram interesse em viajar comigo antes? Quando é que se preocuparam se eu tinha celular bom? Mas eu já conhecia esse jogo. Eles não queriam viajar comigo, eles queriam controlar minha vida. Queriam me manter na caixinha do pai idoso que precisa de permissão para tudo. Gente, eu tenho 69 anos e dirijo há mais de 40. Já viajei sozinho antes e correu tudo bem. Eu sei cuidar de mim. Mas pai, não tem mais. Eu vou viajar porque quero, quando quiser, para onde quiser. Vocês podem se preocupar, mas não podem me controlar. E fui viajar mesmo.
Passei uma semana maravilhosa visitando cidades históricas, conhecendo museus, fazendo trilhas leves, conversando com outros viajantes. Até fiz amizade com um grupo de aposentados que estava fazendo o mesmo roteiro que eu. Quando voltei, cheio de histórias para contar, meus filhos fizeram questão de ligar para verificar se eu tinha chegado bem. Como se eu fosse um adolescente voltando de uma festa. Mas a situação mais reveladora aconteceu há alguns meses. Eu estava no supermercado fazendo compras quando escutei uma conversa que não era para eu escutar. Estava no corredor dos produtos de limpeza quando ouvi vozes conhecidas no corredor paralelo. Era a Patrícia conversando com uma amiga dela. Meu pai tá impossível ultimamente. Ele vendeu uns investimentos para fazer umas viagens absurdas, comprou um monte de coisa desnecessária, tá gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. E você não pode fazer nada. Não posso, ele é lúcido. Mas estou preocupada porque ele está sendo influenciado por umas amizades novas. Tem um velho que vive na casa dele, uns vizinhos que ficam enchendo a cabeça dele. Que situação! E se ele gastar tudo? Pois é. Meu irmão e eu estamos pensando em conversar com ele, tentar fazer ele entender que precisa preservar o patrimônio. Gente, eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria filha falando de mim como se eu fosse um velho senil sendo manipulado. E o pior, a preocupação dela não era comigo, era com o dinheiro. Fiquei quieto ali, escondido atrás da prateleira, ouvindo mais. O problema é que ele mudou muito depois que minha mãe morreu. Antes ele era mais, sei lá, mais dependente. Agora ele acha que pode fazer o que quiser. Mas ele pode, né? É vida dele. Pode, mas não deveria. Na idade dele, deveria pensar nos filhos, nos netos. Deveria preservar o que construiu a vida inteira. Preservar para quem? Para filhos que só apareciam quando era conveniente. Para netos que mal me conheciam. Esperei elas saírem e terminei minhas compras pensando naquela conversa. Chegando em casa, liguei pro meu advogado. Doutor, quero fazer mais uma alteração no meu testamento. Quero incluir uma cláusula especificando que qualquer tentativa de contestar minha decisão ou de me declarar incapaz resulta em perda total da herança. Senhor João, posso perguntar o motivo? Digamos que eu descobri que meus filhos estão mais interessados no meu dinheiro do que na minha felicidade. O advogado incluiu a cláusula. Agora, se eles tentarem qualquer coisa, perdem até a parte simbólica que eu deixei para eles. Vocês acham que exagerei? Talvez. Mas depois de escutar minha própria filha falando de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido, como se minha independência fosse uma doença, eu entendi que eles nunca vão me aceitar como sou agora. Eles querem o pai antigo de volta. O pai carente, dependente, que vivia em função deles. O pai que economizava tudo para deixar de herança. O pai que pedia permissão antes de tomar qualquer decisão. Esse pai morreu. E eu não sinto falta dele. O homem que eu sou hoje é muito mais interessante. Ele faz marcenaria, pesca nos fins de semana, viaja sozinho, tem amigos verdadeiros, ensina jovens carentes, tem aventuras com um grande companheiro. Ele não pede permissão para ninguém, não se justifica por ser feliz, não economiza alegria para preservar recursos. Ele vive cada dia como se fosse uma oportunidade única, porque é. E sabem o que mais? Ele não tem medo da morte. Não porque quer morrer, mas porque sabe que está vivendo de verdade. Se eu morrer amanhã, vou morrer feliz, sabendo que aproveitei cada minuto dos meus últimos anos. Isso é mais do que muita gente jovem pode dizer. Quantas pessoas vivem vidas inteiras sem nunca descobrir quem realmente são? Sem nunca ter coragem de decepcionar outros para ser fiel a si mesmas? Eu tive sorte. Descobri isso aos 68 anos e ainda tive tempo de agir. Ainda tenho tempo de ser feliz de verdade. A experiência de fingir que estava doente foi o pontapé inicial dessa transformação. Mas o que veio depois, a coragem de mudar, de decepcionar, de escolher minha própria felicidade, isso foi tudo meu. E se vocês estão ouvindo essa história e se identificando, se estão se sentindo presos numa vida que não é realmente sua, eu quero que saibam.
Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a felicidade. Nunca é tarde para descobrir quem vocês realmente são. Pode ser assustador no início. Pode significar decepcionar pessoas, perder relacionamentos que vocês achavam importantes, sair da zona de conforto. Mas a liberdade que vem depois vale cada momento de desconforto. Hoje eu acordo todo dia grato. Grato por ter descoberto isso antes de morrer. Grato pelas pessoas verdadeiras que entraram na minha vida. Grato por ter tido coragem de mudar. E grato, principalmente, por ter parado de desperdiçar minha energia emocional com pessoas que não mereciam. A vida é curta demais para vivermos tentando agradar quem não nos valoriza. É preciosa demais para desperdiçarmos com relacionamentos unilaterais. É bela demais para escondermos quem realmente somos. Minha mensagem para vocês é simples. Tenham coragem de viver sua própria vida. Tenham coragem de ser felizes, mesmo que isso signifique decepcionar outros. Tenham coragem de escolher pessoas que escolhem vocês também. E se precisarem fingir estar doentes para descobrir quem realmente se importa com vocês, façam. Às vezes, um teste é necessário para enxergarmos a realidade que estamos tentando ignorar. Só não se esqueçam, depois de descobrir a verdade, tenham coragem de agir de acordo com ela. Aos 69 anos, eu posso dizer que finalmente estou vivendo. E pretendo continuar vivendo até o último dia da minha vida.